Olá, plebe ignara! Se por algum erro do algoritmo esse vídeo apareceu na tua tela rachada aí do teu celular Moto G7 com película descolando, saiba de uma coisa, você não deveria estar aqui. Esse canal, ele é exclusivo para indivíduos que já fizeram pelo menos uma viagem de avião na classe executiva com mais de 9 horas de duração. Agora, prepare-se para ouvir a verdadeira descida ao 9º círculo do inferno financeiro nacional. Pois é, eu, o príncipe do vergalho dourado, herdeiro dos gametas mais nobres do Brasil, com rins que só filtraram Perrier e nunca filtrou essa água imunda da Sabesp, essa água cheia de coliformes, eu ousei adentrar o antro proletário conhecido como Caixa Econômica Federal, em pleno dia de pagamento do Bolsa Família. Eu ousei! Eu fui por engano, que fique claro, tá? Um engano que a minha secretária cometeu. Uma senhora que, por ironia trágica, ela estudou administração na Uninove. O príncipe havia ordenado assim: preciso receber os meus rendimentos do meu fundo europeu. Mas a minha secretária imbecil, de baixo QI, viciada em Pix e em cupons do Banco Pan, ela acessou o aplicativo do banco no celular e quando ela viu uma movimentação de R$600 referente a um reembolso simbólico de IOF, ela achou que eu queria resgatar isso. Como extrato, ele estava indicando assim, crédito federal. Estava escrito crédito federal. Ela pensou, federal, Caixa Econômica Federal. Pronto, vou levar o patrão lá para sacar esse benefício. E foi aí, meu jovem apedeuta, que a tragédia se deu. A secretária, ela confundiu um crédito internacional com um benefício social. Em sua mente de CLT de 2º grau incompleto, tudo que aparece com selo do governo deve ser sacado na Caixa Econômica Federal. Então, logo que eu cheguei, eu fui recepcionado por uma fila que ela parecia a migração bíblica dos hebreus pelo deserto, mas sem fé, sem o Moisés e com muito CC. Era um acampamento de desesperança, eram corpos molengas, né? Aqueles olhos fundos, cheios de olheira, as bocas tudo mastigando aquelas balas Sete Belo, com a mesma agonia de quem mastiga um boleto atrasado. Aí tinha uma mulher grávida discutindo com um senhor de chinelo Rider sobre quem chegou primeiro, enquanto um rapaz com um boné vermelho lá do MST e uma camiseta do Naruto, ele tava tomando tangue morno numa garrafinha de Gatorade reaproveitada. O ar da agência, ele era mais denso que caldo de cana coagulado. Era um vapor amarelado, quente, que ele exalava o aroma de suor. Era monóxido de carbono e perfume barato da Jequiti. Lembrando que todos os perfumes da Jequiti são baratos. Eu senti os meus alvéolos implorando por um gás nobre. Havia senhoras vestidas com blusas de oncinha, usando aquelas calça leg e tatuagens indecifráveis, né? Como se fossem hieróglifos de um templo do mau gosto. Eram umas borboletas deformadas, fênix que pareciam umas galinhas depenadas. Eu não sei como é que os caras conseguem desenhar tatuagens tão horrorosas, né? E frases, tinha umas frases filosóficas escritas cheia de erro de português
erro de concordância, eram verdadeiros papiros da ignorância perpétua. Uma delas ostentava nas costas a palavra resiliência em letra cursiva de gráfica de luto. E outra, ela tinha um leão com os olhos vesgo, né? E aquela juba que parecia um miojo cru. Cada tatuagem era um atentado visual, era um grafite permanente, feito com agulha de seringa do SUS e tinta de caneta Bic vencida. Mas não bastava o calor, tinha um cheiro de mortalidade subsidiada pelo governo e um som, eu ouvi o som de um bebê possuído por entidades de religiões alternativas. Mas aí, de repente, eu reparei que estavam todos me olhando. Mas eu não sei se eles estavam me observando. Eles estavam me julgando. Pois é, eu fui julgado. Sim, eu fui julgado ali no epicentro do caos social, cercado por cidadãos que veem R$600 como um milagre bíblico. Eu, príncipe da burguesia, trajado com a minha camisa de linho italiana e mocassim de couro de cervo norueguês, eu fui alvo de olhares tão penetrantes quanto agulhas de insulina. Aquelas pessoas, elas me encaravam como se eu fosse um invasor, como se eu fosse um herético, né? Eu era um turista perdido no lixão, um turista em Bangladesh. Uma senhora de cabelo rosa desbotado e uma sacola da Avon, ela me lançou um olhar que era uma mistura de inveja com frustração tributária. Aí tinha um rapaz com um piercing no nariz e um chinelinho furado, ele sussurrou alto assim: "E olha o playboy aí, deve estar aqui para sacar auxílio de algum laranja." Ou seja, eu fui acusado silenciosamente, eu fui acusado de ser um agente infiltrado da elite, um espião da meritocracia. Até uma criança com a camiseta do Flamengo e os dentes manchados de Fanta, ela me apontou com a mão suja de Doritos e gritou assim: "Mamãe, olha o Playboy!" Ou seja, eu era um flamingo albino dentro de um chiqueiro. Era como se eu fosse um piano de cauda no meio de uma roda de funk. Eu estava completamente deslocado. A fila toda estava me julgando como se eu fosse o culpado pelas misérias delas. E talvez eu até seja, porque eu não sou miserável. Mas eu resisti com a postura ereta de quem já comprou um vinho com a palavra reserva no rótulo e pagou o valor sem parcelar. Eu resisti, porque se há uma coisa que a plebe odeia mais do que pessoas bem-sucedidas, é ver alguém livre deles. Quando eu finalmente me aproximei do caixa, eu fui atendido por uma funcionária de cabelos cor de água de salsicha e olhos engordurados. Então ela me olhava com um desdém de quem já perdeu a alma no terceiro dia de trabalho. Ela disse: "Qual o problema, senhor?" Aí eu respondi com muita nobreza: "O problema, minha jovem, é o Brasil." Aí ela pediu a senha. Aí eu respondi que a minha senha era: "O Brasil é um banheiro químico sem papel." Só que ela não riu, ela me mandou sentar. Eu observei então aquela cena dantesca. Era uma mulher estava gritando com o caixa eletrônico porque ele não dava troco em moedas. E tinha um outro senhor lá chutando a porta giratória porque a porta não gostava dele. E aí eu reparei que a mais ou menos uns 3, 4 metros de distância, uma criança, ela lambia a parede, ela lambia como se fosse um pirulito. A criança, ela lambia a parede e estava deixando toda a sua saliva ali. E de repente apareceu ele, o profissional do grito, um cidadão que não parava de gritar no celular com alguém chamado Rose Sheila, dizendo que o dinheiro do Bolsa Família caiu e ele ia torrar tudo no tigrinho e com cigarro de palha. Naquele momento eu tive uma epifania. O Brasil
ele não é um país. Ele é uma grande fila da Caixa em looping eterno. É um purgatório onde os mortos-vivos do sistema aguardam um saque de R$600 para continuar respirando fezes. E foi aí que ele apareceu. O bebê, tinha um bebê ruivo que ele berrava com o pulmão de um tenor satanista. Ele berrava como se fosse um demônio que havia sido reprovado no Enem. Ele... Era como se um morcego albino com labirintite tivesse sendo sodomizado por um saxofone desafinado. Eu tentei oferecer uma água Perrier, mas a mãe do bebê, ela me olhou, né? Ela me olhou feio, assim como se eu fosse oferecer um entorpecente para a criança. Aí aquele bebê, ele provavelmente estava endemoniado, ele estava possuído pelo Baal. Sim! O Baal tinha capturado aquela criança e estava fazendo tudo com aquela criança para ele emitir a sua voz. Aí eu tentei sair dali. Ficar perto do Baal era demais para mim. Aí me empurraram, até me empurraram. Uma senhora, ela veio, e me chamou de playboy de meia calça, que eu nem entendi o que é isso. Aí chegou um outro cara, me abordou e tentou me vender uma rifa que o prêmio era 5 quilos de linguiça. Aí logo em seguida veio uma criança, me deu uma cabeçada no quadril e obviamente não pediu nenhuma desculpa. Então eu fiz o impensável, eu peguei uma cédula de R$100 e eu dobrei num formato de origami de cisne, né? Eu não vou fazer agora, mas eu fiz um origami de cisne e fui até a funcionária, né, que falava com aquela voz de cigarro, e eu sussurrei assim: minha flor, será que eu posso ser atendido? É que eu tenho uma reunião com o Banco Central. Aí ela suspirou, pegou o dinheirinho, né? Pegou o cisne, como quem aceita uma propina divina, e disse assim, ó, senta ali no canto, ó, senta ali. Aí eu fui atendido em 3 minutos. Aí na saída, o bebê ruivo, ele ainda estava gritando, ele não parava de gritar. E o homem do MST, agora ele estava gritando com caixa eletrônico. E eu sorri. Mas não porque eu consegui o que eu queria, mas porque eu entendi. O Bolsa Família, ele não é um programa social. Ele é um exorcismo coletivo pago com o suor da classe média alta. Então, eu peguei e fui embora com os meus tímpanos estavam sangrando. O meu terno estava todo amarrotado, cheio de poluição, e os meus gametas, eles estavam chorando de desgosto. Porém, eu sobrevivi. Eu fui à Caixa Econômica Federal em dia de Bolsa Família e sobrevivi. E agora que tu ouviste essa narrativa, meu jovem Lorpa, tu estás mais próximo da redenção. Porque a cada vídeo do príncipe que vós assistes, vós vos aproximais da salvação e vos afastais das fezes. Viva a classe média alta, viva o bom gosto, viva a Caixa Econômica Fecal, bem longe de mim. E se você quiser que eu fale sobre algum assunto importante aqui, comente, coloque nos comentários, inscreva-se, envie para os seus amigos, dê joinha e considere virar membro desse canal, tá bom? Ficamos por aqui. Tchau!